trazer mais uma vez a palavra de Deus à congregação. E eu espero que nessa noite os irmãos possam ser então edificados. E queria convidar então vocês a abrirem a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Vamos ler então do versículo 1 até o versículo 12. Eu leio então os versículos ímpares e os irmãos podem ler os pares. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Agora a gente pode ler todo mundo junto, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, o nosso texto de hoje é Mateus, capítulo 5, versículo 8. Nós vamos estudar e ver sobre a sexta bem-aventurança. Eu gostaria, então, de iniciar com uma pergunta. Eu gostaria de fazer essa pergunta aos irmãos. Vocês sabem qual o propósito último da religião? Qual o alvo final da vida? Qual o propósito último da religião? Vocês saberiam responder essa pergunta como cristãos? Qual o propósito último da religião? Eu gostaria que vocês guardassem, então, essa pergunta até o final da mensagem. Neste momento, então, nós vamos considerar a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, um pastor chamado Leonard Ravenhill, ele disse uma vez que o maior milagre que Deus pode fazer atualmente é tomar um homem impuro de um mundo sem santidade, torná-lo santo e colocá-lo de volta naquele mundo impuro, conservando-o santo. Essa é a maior dádiva que um homem pode receber. E nós vamos, então, falar um pouco mais sobre ela. Também, Martin Lloyd-Jones disse que o problema de grande parte do ensino em nossas igrejas sobre santidade é que ela tenta considerar a santidade sem as bem-aventuranças, sem aquilo que foi o discurso central de Jesus nos evangelhos, que foi o maior discurso de Jesus sobre o novo nascimento. Então, Martin Lloyd-Jones diz, o problema de grande parte do ensino sobre santidade é que ela deixa de fora o sermão da montanha e nos pede que experimentemos a santificação. E ele diz, esse não é o método bíblico. Então, relembrando o que nós vimos um pouco antes sobre as bem-aventuranças, é que ninguém pode, por sua própria conduta e força, se apoderar delas. Ser bem-aventurado por si, ser bem-aventurado
pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio ganho. Nenhum esquema que procede da mente humana pode fazer o homem justificado perante Deus. Esse provavelmente é um tema central do Evangelho. Como o homem pode ser salvo? Como o homem pode alcançar a bem-aventurança? Pode alcançar essa visão de maior felicidade, de felicidade plena, felicidade eterna, que só Deus pode nos dar. Então, meus irmãos, a realidade é que nós estamos caídos. Nós estamos caídos em pecado. E em nós não há saída nenhuma para esse pecado. Nós estamos numa situação de rompimento com Deus. A nossa natureza está rompida com o Criador. Por isso, nós não podemos salvar a nós mesmos. E como poderíamos, então, alcançar as bem-aventuranças? É necessário que Deus derrame a sua graça soberana sobre nós. Aquele que é bem-aventurado teve esse privilégio. E agora, nesse trecho do discurso de Jesus, que foi provavelmente o discurso mais central do Sermão do Monte, da vida do reino de Cristo, Jesus passa a falar sobre os limpos ou puros de coração. Jesus diz, então, Mateus 5, versículo 8, ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. João Calvino disse que a pureza de coração é universalmente a mãe de todas as virtudes. Mas nós também vimos que as bem-aventuranças não são consequências naturais. Não é uma disposição de berço. Você não nasce com elas, ninguém nasce com elas, ninguém nasce bem-aventurado. Nós poderíamos então nos aproximar dessa bem-aventurança da mesma forma que nós nos aproximamos das outras. Como vimos um pouco antes, eu também tive a oportunidade de expor as bem-aventuranças através de um comentário do Martin Lloyd Jones, estudo sobre o Sermão do Monte, que ele falou muito sobre isso, e ele diz também que é impossível o homem, por si mesmo, se apoderar disso, se apoderar das bem-aventuranças. Agostinho de Hipona foi um bispo do 4º ou 5º século. Ele disse nas suas confissões, longe está de teu rosto quem anda ocupado com afetos tenebrosos, porque não é com os pés carnais, nem cobrindo distâncias, que nos aproximamos ou nos afastamos de ti, se relacionando a Deus. Agostinho, se dirigindo a Deus em suas confissões, sabia também dessa sua real condição perante Deus, perante o Criador. E nós vemos, meus irmãos, nessa declaração de Jesus, que bem-aventurados os limpos ou puros de coração. Em algumas outras traduções é usada a palavra puros de coração. Que essa é uma das maiores declarações da Bíblia. É uma das maiores declarações da Escritura. Seu significado é visto em todas as partes da Bíblia, em todas as páginas da Bíblia. Porque grossos volumes foram escritos acerca disso, sobre esse tema, para fazer a sua exposição. Então, o que nós vamos fazer hoje é tentar extrair o significado central desse texto. Então nós vemos que Jesus não escolheu a ordem das bem-aventuranças por acaso. Jesus começa dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, há uma ordem nas palavras de Jesus. Supostamente, Jesus já havia
tido em mente como seria a ordem da salvação. A ordem do seu discurso implica nisso. Provavelmente, e com certeza, Jesus sabe dessa ordem, Jesus sabe do modo como o homem é salvo. Isso nós não discordamos. Então, a pergunta que fica é por que essa declaração foi posta nesse lugar? Por que essa declaração está aqui, no versículo 8? Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Em nosso texto, nós vemos que Jesus diz que os limpos de coração verão a Deus. Então, poderíamos pensar que essa bem-aventurança deveria, então, estar em primeiro lugar. Porque o maior sentimento humano, ou pelo menos do crente, deveria ser ver a Deus. Deveria ser contemplar a Deus como Ele é. Contemplar a Deus sem esse mundo defeituoso em que nós vivemos. Entendê-lo completamente. Nós poderíamos pensar que, então, essa bem-aventurança deveria estar em primeiro lugar. Porque esse é o propósito maior de todas as coisas. Ver a Deus. Mas Martin Lloyd-Jones, então, considera esse versículo, o sexto, na realidade o sexto, que diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, que ele pode ser considerado uma linha divisória na declaração de Jesus, aqui no sermão das bem-aventuranças. Então, as 3 primeiras bem-aventuranças falam sobre a nossa necessidade espiritual, sobre a nossa consciência dessa necessidade. Humildade de espírito, a primeira bem-aventurança. Choro lamentoso em face da nossa pecaminosidade, a segunda bem-aventurança. Mansidão em resultado de uma real compreensão da natureza do nosso próprio eu pecaminoso. E o grande egocentrismo que vem disso. Esse grande defeito nosso, que tem arruinado toda a nossa vida. O nosso grande egocentrismo. E as 3 primeiras bem-aventuranças, então, enfatizam a vital importância de um profundo reconhecimento da nossa necessidade. Nós vimos que somos dependentes de Deus, que somos pecadores, que necessitamos literalmente da graça de Deus, que não podemos em nós mesmos alcançar alguma coisa. E em seguida aparece o mencionado versículo 6, a nossa imaginável linha divisória. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, tendo percebido a nossa real necessidade, então sentimos fome e sede. E após isso, Deus mostra a sua resposta, mediante a qual ficamos plenamente satisfeitos. Nós sentimos a necessidade de uma salvação. Nós sentimos a necessidade de sermos salvos. E Deus provê a sua justiça para isso. Por isso que ele diz aqui que o 6º versículo é a nossa imaginável linha divisória entre esse sermão, esse discurso de Jesus. Então, esse é o resultado. O resultado do nosso reconhecimento. Bem-aventurado, aí ele continua, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus mostra a sua resposta, e mediante a qual ficamos plenamente satisfeitos. E o resultado de ficarmos, então, plenamente satisfeitos, e finalmente, diz Lloyd-Jones, que aparece o resultado de tudo isso. É que o 6º versículo fala que a fome e sede de justiça é o resultado das primeiras bem-aventuranças. A fome e sede de justiça é o resultado de termos percebido a nossa real necessidade, de sermos remidos do pecado, de sermos salvos. Essa necessidade, irmãos, é uma necessidade de justiça absoluta, pelo engano do pecado. Nós precisamos ser salvos. Mas como? A humanidade
não dá solução. O próprio Deus provê essa solução. Então é como se nós escalássemos uma montanha. Nós chegamos ao cume dessa montanha na 4ª bem-aventurança, versículo 6. E depois começamos a descer pelo outro lado da montanha. Lembrando também que os misericordiosos são aqueles que já tomaram conhecimento de sua penúria de espírito. Você só pode ser misericordioso quando você se reconhece como pecador. Não há outra maneira de exercer misericórdia. Se você não tem esse reconhecimento, se nós não temos esse reconhecimento, para alguém tornar-se misericordioso, é necessário que se veja através desse prisma. Somente com esse reconhecimento, o reconhecimento dessa penúria espiritual, é de que nós podemos ver corretamente a Deus e o nosso semelhante. Não há outro modo de enxergarmos o nosso próximo. Quando vivíamos antigamente nas esquinas no mundo, nós não tínhamos essa capacidade. Nós não conseguíamos, não teríamos o poder de ver, o poder de olhar para o nosso próximo. Então, nós vimos que os bem-aventurados são também aqueles que choram. Mas, será que vocês lembram por quê que os bem-aventurados choram? Eles choram, irmãos, em face do estado de seus corações. Choram devido à sua pecaminosidade. Lamentam-se não somente pelas coisas que praticaram de errado, mas principalmente porque continuam desejando fazer o mal. Nós somos livres do pecado em Jesus Cristo, mas nós ainda não fomos livres da presença do pecado nesse mundo. A presença do pecado nesse mundo será tirada, por fim, quando Cristo vier julgar as nações, quando Cristo estabelecer um novo céu e uma nova terra. Mas agora ainda estamos assim, ainda estamos caídos aqui. Estamos envolvidos na presença do pecado. E isso faz os bem-aventurados chorarem. Ainda há um mal habitante em nós. Os bem-aventurados já perceberam a perversão estrutural do seu caráter e de sua personalidade. Então, sabe quando às vezes nós dizemos assim, nossa, hoje eu estou com medo de mim, porque como eu sou mau, olha o que eu acabei de fazer. E isso é o que leva o salvo em Cristo ao choro. E agora então, chegamos aos limpos de coração. Quem são esses limpos de coração? Vamos examinar então essas 3 expressões principais relatadas no texto. Coração, pureza e verão a Deus. Coração, pureza e verão a Deus. E a pergunta que a gente começa a fazer é, aonde que essa pureza deve ser cultivada? Aonde que a pureza dos salvos deve ser cultivada? John Stott, então, nos diz que essa pureza se refere à pureza interior, em contraponto com a religiosidade exterior. Ele fala de uma purificação da imundície moral, em oposição à imundície cerimonial. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, um estudioso da Bíblia chamado Tasker define os limpos de coração como íntegros, livres da tirania do eu dividido. Nós vemos, irmãos, que a pureza deve ser cultivada no coração, no interior do homem. Então, a única maneira de que o homem venha a ser um possuidor de um coração limpo consiste em perceber, primeiro, o quão impuro é o seu coração. Jesus disse aos fariseus em Mateus 23,
26 a 30. Podem abrir comigo. Mateus 23, 26 a 30. Jesus diz o seguinte: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Então existe uma história de que um casal vinha de viagem. Esse casal entrou numa lanchonete e eles pediram então 2 sanduíches para a viagem. Mais tarde, quando eles pararam para comer, pegaram seus sanduíches, foram embora, eles perceberam que o dono do mercado, da lanchonete, tinha entregado todo o valor do dia, todo o lucro do dia a eles. Então, bem intencionados, eles retornam a esse estabelecimento e devolvem o dinheiro a ele. E o dono, então, diz assim: muito obrigado, meus amigos. Hoje em dia são poucas as pessoas honestas como vocês. Eu tenho um amigo que é repórter. Eu vou ligar para ele agora e vou chamar ele aqui para fazer uma reportagem de como existem pessoas honestas nesse mundo. Como ainda existem pessoas honestas. Ele vai vir, vai entrevistar vocês e vai haver, então, uma reportagem sobre vocês. E o casal, então, meio sem jeito, disse que não era preciso, que eles estavam com pressa e eles tinham que ir embora. Mas o dono da lanchonete cada vez mais se convencia disso. Cada vez mais insistia a esse propósito. E no momento, então, que ele já estava quase ligando para o dono, para o repórter, esse freguês, muito sem graça, chama o gerente à parte e lhe pede para esquecer esse negócio de repórteres, pois a mulher que estava em sua companhia não era sua esposa, e sim a sua amante. E isso o colocaria numa situação muito desconcertante perante a família. Jesus aqui, meus irmãos, estava chamando a atenção aos fariseus com a metáfora do copo e do prato, dizendo, como ele diz em Mateus 23, 25, ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Os fariseus, então, se ocupavam com uma religião externa, em vez de se preocuparem com o seu próprio coração. Eles, no seu próprio interior, permaneciam cheios de cobiça e de ganância. E havia, então, uma questão, como pano de fundo da época de Jesus, daquela época, sobre mais propriamente 2 mestres judaicos, sobre a questão dos vasos limpos, sobre uma discussão entre os mestres que girava em torno de 2 seguidores, um que se chamava Hilel e outro Shammai. 2 mestres influenciadores do pensamento judaico daquela época. Os seguidores, então, de Shammai, predominantes antes do século 70, depois de Cristo, que sustentavam que era necessário ser limpo o interior e o exterior. Provavelmente, Jesus estava se dirigindo aos seguidores de Shammai, pois seu entendimento era predominante naquele período.
Os seguidores de Shammai, que diziam que o copo seria limpo somente no seu exterior, para poder ser limpo somente no seu interior, para poder ser limpo no seu exterior. Jesus, então, provavelmente nessa época, estava se dirigindo aos seguidores de Shammai, pois seu entendimento era muito predominante naquele período. Então esse era o pano de fundo, que provavelmente está por trás de Mateus capítulo 5, quando o próprio Jesus diz, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. E Jesus também disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Nós percebemos que as críticas de Jesus eram mais duras com aqueles que tinham algum conhecimento da Escritura do que com os miseráveis, do que com aqueles que eram excluídos da sociedade. Aqueles que eram pouco embelezados, não tinham tanta beleza, tanto conhecimento, tanta inteligência. Mas Jesus é mais duro com aqueles que tinham conhecimento da Escritura, com aqueles que se julgavam sábios aos seus próprios olhos. E durante o mês antes da Páscoa, era costume dos homens caiar os túmulos, ou seja, colocar cal em cima dos túmulos, e para que fossem então embelezados, e também para avisar os peregrinos para se manterem afastados do lugar, e também para evitar a impureza ritual em contato com esses cadáveres, que impossibilitava esses homens a participarem da Páscoa. Então os túmulos eram pintados com cal e ficavam, de certa forma, embelezados. E o próprio Jesus diz assim, que os escribas e fariseus hipócritas eram semelhantes a esses sepulcros, aos sepulcros caiados, aos sepulcros que eram pintados, que eram adornados, embelezados, mas por dentro estava cheio de ossos mortos, estavam podres, se preocupavam com a beleza exterior e não com o coração interior, não com aquilo que havia no seu interior. O coração, irmãos, é a fonte de todas as nossas dificuldades. E é importante destacar qual é o verdadeiro significado de coração que falamos aqui. O coração, então, definindo biblicamente, ele é a fonte de toda a nossa personalidade. Geralmente, nós pensamos em coração como as nossas emoções. Ah, fulano é mais coração, o outro é mais cabeça. Só que nesse sentido, nós não falamos do sentido bíblico. O sentido bíblico é, o coração é a fonte de toda a nossa personalidade. O coração na Bíblia, ele está ligado a todo o nosso ser, a nós. Nós falamos de nós quando falamos de coração. Ele tem um sentido mais amplo. Ele significa mente, emoção e vontade. Ele fala do homem na totalidade do seu ser. Jesus está dizendo aqui que a pureza deve penetrar em todas as áreas da nossa vida, em todo o nosso ser, em toda a nossa personalidade. A Bíblia diz também, em Provérbios 4:23, que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus, mais à frente, também nos diz que do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É um erro, meus irmãos, pensar que o mal está só no nosso ambiente. Que nós
somos maus porque o ambiente é mau. Próprio Adão, caiu no paraíso. Caiu no ambiente perfeito. E por cair no ambiente perfeito, nós vemos claramente que o mal não vem do ambiente. O mal vem de nós. O mal vem do nosso próprio coração. Freud, o pai da psicanálise, ele diz que os nossos problemas são halógenos. Ou seja, que os nossos problemas estão fora de nós e não dentro de nós. Mas Jesus, ele diz que os nossos problemas estão dentro de nós. E é impossível essas duas proposições serem verdadeiras ao mesmo tempo. Alguém está falando a verdade. E nós cremos aqui que é Jesus. Jesus diz que o homem é mau. Jesus diz que do coração procedem todo mal, falsos testemunhos, blasfêmias, furtos, homicídios, adultério, prostituição. A lista é grande. E todos os nossos problemas, ou enquanto os problemas do coração, são gerados dentro de nós. Dentro do nosso coração. Mas por que, meus irmãos, que Jesus diz que a pureza deve ser gerada, principalmente no coração? Porque a pureza exterior pode ser apenas aparente. Deus vê não a aparência, mas o coração. Como nós vimos, Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus, que mantinham uma santidade exterior, que se preocupavam muito com a sua aparência exterior e pouco com o coração. No islamismo, a doutrina, você pergunta para alguém que é muçulmano, e o coração? Porque, na realidade, eles estão preocupados mais com a aparência exterior, do fazer as coisas, do se doar, do que com o próprio coração. No islamismo, nós não vemos essa experiência. Mas Jesus, ele diz que o coração precisa ser mudado. O coração é mau. O coração precisa ser visto. Nós precisamos ver, notar como se manifesta o nosso coração, como se manifesta o nosso pecado, para que nós possamos reconhecer isso e seguir no caminho do arrependimento. E provavelmente nós não vemos isso em outras religiões. Mas aqui, então, Deus vê não a aparência, mas o coração. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus, que mantinham uma santidade exterior, mas por dentro eram como sepulcros caiados. A pureza cerimonial não era suficiente, e nunca será suficiente. A pureza exterior pode até impressionar os homens. Ela pode até fazer com que os homens fiquem, impressionados. Mas ela não é suficiente. E também ela não agrada a Deus, se o coração não estiver alinhado a isso. Um coração puro afasta também toda a aparência do mal. Como o próprio José do Egito, que fugiu da mulher de Potifar. E outra razão é que o coração também é a morada de Deus. O coração é onde Deus habita. Isaías 57:17 diz isso. Nos diz que Deus habita com o abatido e com o contrito de coração. Deus não é inquilino das nossas vidas. Deus não é visitante. Deus é o dono das nossas vidas. E isso, meus irmãos, custou um alto preço. Custou um preço de sangue. Custou a morte de Jesus em nosso lugar. Ele tem autoridade absoluta nessa morada. Ele tem as chaves. Através disso, nós temos todo o consolo de que só Deus pode
jogar fora dessa casa podre tudo o que não presta. Ele pode mudar o que não lhe agrada. Ele tem todas as chaves dos porões da nossa vida. Só Ele pode transformar. Só Ele pode nos purificar. Mas então, o que realmente significa pureza de coração? Thomas Watson, um comentarista bíblico, nos dá 5 tipos de pureza segundo a Bíblia. Ele diz assim: a primeira é a pureza original. Essa pureza é um tipo de pureza que só existe em Deus. Ela é tão essencial a Deus como a luz é para o sol, ou o calor é para o sol. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ele é o padrão de toda a pureza. E não há ninguém mais puro que Ele. Mais puro que o próprio Deus. A outra pureza que a gente pode ver aqui é a pureza criada. A pureza criada é a nossa condição antes da queda. O homem foi criador, o homem foi criado como um ser perfeito. Deus criou o ser humano em pureza. Os próprios anjos que caíram perderam a sua pureza original. A criação de Deus, na sua totalidade, foi perfeita. E ele também fala numa pureza final. Essa é a categoria da glorificação. No fim dos tempos, todos os salvos serão completamente puros. Essa é a razão final. E como diz em 1 João 3,2, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Teremos um corpo de glória. Nós seremos completamente libertados da presença do pecado. Completamente libertados desse mal que ainda habita no nosso corpo. Por mais que Jesus Cristo já tenha vencido o mal, nós somos otimistas em relação a isso. E por último, ou melhor, penúltimo, diz que outro tipo de pureza é a pureza posicional. Pureza posicional. É bem simples. Significa que essa é a pureza que nós temos agora. É a nossa posição, a nossa condição. É uma pureza que foi atribuída a nós. Nós que cremos em Jesus Cristo. Em sua justiça e pela justiça de Jesus Cristo. Nós somos puros em Cristo pela justiça que nos foi imputada, colocada sobre nós. Jesus pagou toda a dívida. O escrito de dívida contra nós foi anulado por Jesus Cristo. Nenhuma acusação, irmãos, prospera contra nós. Nenhuma acusação. Ele diz, você está completamente limpo em Cristo. Você acredite ou não, mas se você é cristão, você está completamente limpo em Cristo. Essa é a sua condição perante o Criador. Por mais que ainda o total cumprimento ainda não tenha vindo, nós somos, como crentes, verdadeiramente puros, verdadeiramente limpos, não pelos nossos méritos, pelos méritos de Cristo, porque Ele pagou o preço. Ele morreu, uma morte que somente Ele poderia morrer. Um homem nenhum, poderia morrer por pecados. Mas Jesus morreu pelos pecados, porque Ele é perfeito. Ele é o Deus encarnado. Ele estava na criação. Ele conhece todas as coisas. Não existe outro mais qualificado para morrer por nós. E essa é a nossa condição, irmãos. E por último, a pureza prática. Nós sabemos, então, que apenas Deus conhece a pureza original, a pureza dele. Apenas Deus também pode conceder a pureza criada, porque Deus criou todas as coisas. Algum dia,
algum dia também, Deus concederá a todos os santos a pureza máxima. E nesse exato momento, todos aqueles que se reúnem aqui, ou em qualquer denominação cristã, aqueles que confessam verdadeiramente a Jesus Cristo, estão no estado de pureza posicional. Aqueles que são crentes de verdade, aqueles que nasceram de novo. Por isso que essa declaração é a mais central de todas. Porque não há outro assunto que seja mais central do que isso. Do que quem e como o homem pode ser salvo. Então, nesse exato momento, todos os santos têm a pureza posicional. Agora, porém, nós somos desafiados por Deus. Como disse o apóstolo Paulo, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Temor de Deus. A palavra grega para pureza, usada aqui, é provavelmente kassaros. Kassaros, essa palavra, significa limpos, puros, sem mescla, não adulterados. A palavra usada aqui, ela possui vários significados. Primeiro, ela era usada para designar a roupa suja que foi lavada. E nisso os irmãos já podem ter uma noção do que é. Segundo, era usada para designar o trigo que tinha sido separado da palha. O trigo que foi limpo, que foi realmente separado da palha, realmente separado daquilo que o sujava. E também tem o mesmo significado para eliminar os soldados medrosos ou descontentes de um exército. Afastá-los. Terceiro, essa palavra também, irmãos, era utilizada para descrever o vinho ou o leite que não havia sido adulterado. E também era usada para o ouro que foi depurado no fogo. O ouro que foi purificado, o ouro que foi queimado e as suas impurezas foram afastadas. John MacArthur, então, ele diz que o termo kassaros significa sem mistura, sem fusão, sem adulteração, peneirado ou sem resíduos. E o sentido bíblico usado aqui por Jesus dessa palavra, kassaros, que é a palavra para limpos de coração ou puros de coração, significa destituído de hipocrisia. É uma devoção não dividida. Não há duplicidade. Não há duplicidade no cristão. Ou pelo menos não deveria haver. Não há cristão que tenha duas vidas. Não há cristão que aqui faça algo e lá na sua casa faça outra coisa totalmente diferente daquilo que se apresenta aos homens. Jesus olhava muito para o coração. E é como o salmista disse: dispõe meu coração para só temer o seu nome. A nossa grande dificuldade, e nós temos que afirmar, é que nós temos um coração dúplice. Um coração ambíguo. Às vezes nem nós nos entendemos. E uma parte do nosso ser quer conhecer a Deus, quer adorar a Deus, quer agradar a Deus, mas outra parte quer uma porção totalmente diferente disso. O coração limpo é aquele que não está dividido. E o coração limpo, meus irmãos, também é aquele que é destituído de contaminação. É um coração sem mácula, puro, íntegro. Em Hebreus diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós poderíamos então
sintetizar essa bem-aventurança como: bem-aventurado é o homem cujas motivações são sempre íntegras e sem mescla de mal nenhum, porque este é o homem que verá Deus. Mas por que será que nós devemos ter um coração puro? Primeiro, porque essa é uma ordem de Deus. Sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. A vontade de Deus é a vossa santificação. Pode não ser a expressa vontade de Deus que você seja rico. Pode não ser a expressa vontade de Deus que você dirija no carro do ano. Que você tenha bens materiais tão grandes que você possa angariar para si uma segurança total nesse mundo caído. Mas o propósito é que você tenha um coração puro. E isso está no alcance da graça, com toda certeza. Também, aqueles que não são puros estão em desobediência contra essa vontade de Deus. Outra razão é que a pureza é o propósito da nossa eleição em Cristo. Nós, que somos eleitos em Cristo, os crentes que são verdadeiramente eleitos em Cristo, Deus nos escolheu para isso. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Perante ele em amor, Efésios 1,4. Também a pureza é o propósito da nossa redenção em Jesus Cristo. Nós fomos resgatados da imundícia, meus irmãos. Se nós pudéssemos ir ao céu com os nossos pecados, Cristo teria morrido em vão. Não teria necessidade de Cristo ter ido à cruz, morrer por pecados. Jesus não só apaziguou a ira de Deus, mas ele também morreu por pecados. Ele também morreu pelos nossos pecados. Provavelmente nós seríamos aqueles que mataríamos os profetas, aqueles que crucificariam a Cristo, aqueles que zombariam. Não és tu o rei dos judeus? E agora está ali, morrendo na cruz. Não pode nem salvar a si mesmo. Mas Cristo morreu para purificar um povo totalmente seu. E nós devemos, então, olhar para a suficiência de Cristo, para a suficiência da morte de Cristo. A morte de Cristo não foi uma tentativa. A morte de Cristo foi aquilo que definitivamente salva o homem. O rei Davi fez algumas perguntas no Salmo 24, foi o salmo que a gente leu aqui. Ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. John MacArthur também diz que Jesus, na sexta bem-aventurança, resume o Salmo 24. Então, irmãos, nós devemos pedir um coração novo a Deus. Nós devemos pedir que Deus mude o nosso caráter. Que Deus transforme o nosso coração. Nós devemos também lamentar sobre a nossa natureza pecaminosa. Devemos também ter uma fé não fingida. Não pode haver entre nós duplicidade. Não podemos nos entregar a ter duas identidades. A viver uma vida aqui na igreja, diante dos nossos amigos, diante daqueles que queremos agradar, que
queremos nos mostrar perante Deus. Deus conhece todo o nosso coração. Nós não precisamos ter uma vida dupla. Isso é hipocrisia. E não deve fazer parte de nós. Nós devemos clamar a Deus a isso. E nesse quesito não existe pior ou melhor. Porque todos nós estamos nessa condição, caídos. E precisamos que Deus nos levante. Observar a palavra de Deus também é o caminho para ser puro de coração. A palavra de Deus nos purifica e nos lava. Ela é como um espelho que revela a nossa impureza. E como a água que nos lava da impureza, nos livra do andar tortuoso, do andar por caminhos escusos, por caminhos que não estão na vontade de Deus. E nesse mesmo caminho, irmãos, nós devemos nos banhar nas lágrimas do arrependimento. Nós devemos chorar pelos nossos pecados. Parece que foi Agostinho que conta nas suas confissões que ele sentia um remorso tão grande porque ele roubava peras do muro do seu vizinho. E eu me lembro uma vez que eu ouvi isso e eu pensava, que coisa boba, né? Isso é muito bobo. Isso é tão bobo. Por que sentir arrependimento de alguém por causa de uma pera, que roubava peras do seu vizinho? Mas eu acho que agora eu entendo ele. Entendo que todo o seu caminho de antigamente é mau. Todo o caminho antes da conversão, antes de Jesus Cristo nos ver, nos encontrar, olhar para nós, ser misericordioso conosco, aplicar a sua morte em nós, nós não notávamos o grande erro e o grande engano que nós estávamos. E Pedro, após negar Jesus, maculou-se com seu pecado. Mas as suas lágrimas de arrependimento lhe lavaram a alma. Lutero, certa vez, teve um sonho que Satanás o acusava de muitos pecados grosseiros. E Lutero, depois que ele acordou, ele foi verificar isso. E ele viu que estava ali. E exatamente era isso. Era aquilo que ele tinha sonhado, era aquilo que ele tinha cometido, aquilo que Satanás, pelos sonhos, o estava acusando. E ele conferiu então essa lista de acusações e viu que era verdadeira. Mas no sonho de Lutero, Satanás esqueceu de um grande fato. O sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados. Lutero também agarrou-se nessa verdade e livrou-se do seu inimigo cruel, próprio Satanás. Assim também nós somos livres de todas as acusações. Nós recebemos a Deus pela purificação do Espírito. E mais uma aplicação para o nosso sermão, para finalizar. Clame a Deus por um coração puro. Nós devemos orar como Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E também, por fim, o Senhor Jesus nos diz que os limpos de coração verão a Deus. Essa é a gloriosa recompensa dos puros de coração. Um estudioso chamado James Hastings fala sobre três tipos de visão. A visão física, a mental e a espiritual. Dentro do que ele diz que a primeira é a visão física. Ele diz que por meio dela nós contemplamos o mundo físico à nossa volta. Nós vemos as coisas ao nosso redor. A segunda visão é a visão mental. Nós não só vemos as coisas, mas nós mentalizamos essas coisas. Nós criamos poemas, os cientistas criam as suas teorias, os cientistas descobrem as leis
da ciência fazem analogias, conexões com as mais variadas ideias. Essa é a visão mental. E a terceira visão, diz ele, é a visão espiritual. Ele diz que ela capacita os homens de fé e os puros de coração a ver algo invisível. Porque agora, a última parte mais significativa dessa bem-aventurança é isso. É que os limpos de coração verão a Deus. E a palavra aqui, ela está em um futuro contínuo. O futuro contínuo é que os limpos de coração continuarão vendo a Deus. Eles não só verão a Deus e depois não verão mais. Eles continuarão vendo a Deus. Eles verão continuamente a Deus. Eles verão a Deus nessa vida e na vida por vir. Nós vemos a Deus pela fé agora. Não com os nossos olhos físicos, mas vemos a Deus nas obras da criação, vemos a Deus na providência, vemos a Deus nas obras que Deus faz com o seu povo, como Deus muda os nossos corações. Então, meus irmãos, logo, logo, veremos a Deus face a face, e não por espelho, como disse o apóstolo Paulo. Nós veremos sem véu, nós veremos sem embaço. E você sabe agora, então, qual o propósito último da religião. A verdadeira religião, a religião proporcionada por Deus, não a religião de obras, a religião que o próprio Deus nos alcançou. O próprio Deus foi propício a nós. E há um escritor que disse que essas palavras, os limpos de coração, elevadas e remotas, como parecem, estão, na verdade, entre as mais esperançosas e radiosas que sempre vieram de seus lábios, pois elas oferecem a realização de um caráter aparentemente impossível. Elas prometem a posse de uma visão aparentemente impossível. Deus é o providenciador da nossa salvação. É Ele que nos salva. E essa bem-aventurança para nós é literalmente impossível. Nós não temos essa capacidade. Mas com certeza para Deus não é. Deus está chamando um povo para si. E o propósito último da religião, meus irmãos, é ver a Deus. Porque será uma visão totalmente transformadora. Nós seremos transformados. E não será mais por espelho, mas será agora face a face, perante Deus. A presença do pecado será aniquilada do nosso meio. Não haverá mais sofrimento, mais dor, mais pranto, mais choro, lamento. Tudo isso vai passar. E por isso, aqueles que não têm o coração puro, não verão a Deus. Pois a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Aqueles irmãos que se recusaram na dureza dos seus corações e não foram lavados com o sangue do Cordeiro, serão banidos para sempre da face do Senhor. E viverão em trevas, trevas essas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Mas o nosso consolo, essa noite, é que Deus é luz, Deus é amor, é graça, é misericórdia. E é ira também. Mas hoje Deus pode purificar o seu coração. Deus pode dar-lhe um coração novo e fazer você uma pessoa verdadeiramente feliz e verdadeiramente bem-aventurada. Não é autoajuda, é a graça de Deus.
Os limpos de coração verão a Deus. Mais do que tesouros. Mais do que ruas de ouro. Eu quero ir para o céu porque lá tem ruas de ouro. Não. Eles verão a Deus. Eles desfrutarão de Deus. Eles estarão com Deus. Deus é o fim de tudo. Deus não é o meio que nós alcançamos algo maior. E nós teremos a Deus como crentes. Veremos a Deus por toda a eternidade, continuamente. E que glória que isso será. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, amado Senhor, nesse momento nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por nos ensinar, Senhor, através da Tua palavra, que podemos, Senhor, ver realidades que nem outro lugar, nenhuma teoria possa nos explicar, Senhor. Mas vemos, Senhor, na Tua revelação, que o Senhor faz aquilo que lhe agrada. O Senhor tem planos para nós. O Senhor não deixou o mundo, mas o Senhor age no mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado por enviar, Senhor, Jesus Cristo até nós, para que vivesse na carne humana, sendo Deus, e assim nos livrasse dos nossos próprios pecados, e proporcionando uma purificação do nosso coração, uma purificação da totalidade do nosso ser, uma purificação daquilo que antes andávamos e nos deliciávamos, Senhor, mas hoje abominamos. Mas hoje, Senhor, sentimos remorso, Senhor, daquilo que nós fazemos e também arrependimento, Senhor. Sentimos ojeriza daquilo que antes vivemos, ó Pai. E que se ainda não sentimos, ó Deus, te pedimos que o Senhor possa nos limpar. Que o Senhor possa purificar o nosso coração, possa purificar nosso ser, Senhor, e nos preparar, dia após dia, na santificação, dia após dia, naquilo que só o Senhor pode providenciar. E assim te pedimos, Senhor, e faça a Tua obra, complete aquilo que o Senhor começou um dia. Quando ouvimos a Tua palavra, quando chegamos a Ti, Senhor, quando a Tua graça nos alcançou, quando fomos resgatados por Ti, Senhor. Continua, Senhor, a Tua obra. Não nos abandone. Senhor, nós te rogamos, nós te suplicamos de todo o nosso coração, Senhor. Nós te suplicamos com a fé que o Senhor nos deu para clamar a Ti e que possamos, Senhor, olhar para os nossos pecados e chorar por eles. Que possamos ser misericordiosos com o próximo, porque o Senhor foi misericordioso conosco. No momento em que merecíamos ser destruídos, o Senhor olhou para nós. O Senhor nos moveu até Ti. É por isso, Senhor, que não temos mérito em nós. Dependemos unicamente do Senhor. Unicamente do sacrifício de Jesus Cristo, da Sua morte. Que o Espírito Santo, Senhor, possa aplicar essa palavra em nós, possa aplicar toda a obra de Cristo em nós, para assim, Senhor, sermos felizes. Te damos graças, Senhor, e oramos. Em nome de Jesus. Amém.